Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você esteja assistindo esse podcast, é nosso podcast E aí, literário. rapaziada? Aqui a gente vai tratar o livro Memórias. Aqui a gente vai tratar o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente vai tratar algumas contexto histórico e o tipo de narrador. E a gente vai apresentar uma conclusão geral. Escolher os capítulos 78 a 81. Cada um vai dar ênfase a um capítulo, né? Eu vou dar ênfase ao 78, o Eric ao 79, o Santana ao 80 e o Leonardo ao 71. E durante essa ênfase que cada um der, os outros vão dar pequenos comentários sobre cada capítulo. E a gente vai começar analisando os personagens. Vamos lá. 78. O que 78 trata? Ele trata da questão de Lobo Neves entrar na presidência, ou seja, ele fica tão vidrado, tão assim com a presidência, que ele trata questões pessoais do relacionamento dele com a Virgília com base na presidência, o que traz um desconforto muito grande da parte dela. Você percebe isso no livro. E Brás Cubas, ele tenta ajudar. Ele e a Dona Flasta tentam ajudar nessa parte. Até porque ela tá, tipo, muito desconfortável, porque ela tá numa dúvida. Eu tô com um relacionamento com ele, mas eu tô fazendo adultério com o Brás Cubas. Então, ou eu vou e nunca mais falo com o Brás Cubas, ou o Brás Cubas vai comigo, e toda essa questão, entendeu? E basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais coisa para comentar. E ela chega a dizer, pedir para ele para ir com ela, né? E ele fica nessa dúvida, né? Se vai, não vai, esse egoísmo. O que entra a parte do Eric, que seria o egoísmo que é presente no capítulo 79. Pode falar, Tá, Eric. então, eu vou falar sobre a parte do capítulo 79, que Brás Cubas ele fica entre de ser egoísta, ter uma atitude egoísta e deixar de ser egoísta e ter piedade. Por exemplo, no capítulo 78, como o Rafael tinha dito, sobre a decisão dele ser do Lobo ser presidente, ele automaticamente ia se mudar junto com a Virgília, só que ela não gosta, e mas a ambição dela é tão forte que ela vai, entendeu? Ela vai com ele. Mas aí ela nunca mais ia falar com o Brás Cubas. Brás Então, Cubas. O Essa Brás Cubas questão, né? deixou. Porque, tipo assim, Então, o Brás Cubas porque deixou tem na essa mão questão do dela. adultério, né? Sim, o Brás Cubas ele tá entre ser egoísta, ter uma atitude egoísta, que é deixar a Virgília ter a decisão dela, ou ter piedade e ir com ela, entendeu? Sim, até porque como o livro trata do romance, né, um romantismo muito grande entre Brás Cubas e Virgília, e esse adultério, porque ela é casada com Lobo Neves e trai Lobo Neves com Brás Cubas, tipo, toda essa questão, ele não sabe se ele vai por, por só ir, se ele não ir, se há algum egoísmo, se ele ir, pode ser que descubra essa traição. Então é toda uma coisa que passa, uma trama que passa, né? Sim, E aí você percebe até que Brás Cubas é meio arrogante nessa questão, né? Porque, tipo, traição é algo pesado, não tem perdão, um bagulho bem pesado. Então, tipo, tratar isso no livro, como é um livro muito formal em certos pontos, tratar isso no livro referente a Brás Cubas, que é uma pessoa arrogante e irônica na maior parte das vezes, referente a esses capítulos, é bem legal citar. Quer mais adicionar alguma coisa? Santana. não, é isso mesmo. Não tem muito o que falar desse capítulo. É isso. Santana, agora o seu é o Isso aí. 80, né? Tem umas 5 Bom, minutos. o meu capítulo ele completa muito, né? Ele adiciona muito ao capítulo do Eric e do Rafael. Porque é meio que a mesma coisa entre esses três capítulos, pelo menos, até onde eu sei que essa questão do egoísmo, da personalidade que tem, né? E meio que é uma continuação mesmo, Sim, né? sim. Sim, Mas, sim, e também tem adição, né? Porque, por exemplo, é meio que dá para perceber que esse 80 é para explicar o 78 e 79. Então foi feito desse mesmo jeito. Por exemplo, se no 78 e 79 teve uma dúvida se ele foi ou não, no 80, que é quando o Lobo Neves vai
e chama ele para ser assistente, é uma explicação. A dúvida aumenta, Sim. E aí cria todo um contexto. Agora ele tá me pedindo, mas, por exemplo, pode ter sido uma armação em questão do Lobo Neves, porque, por exemplo, ele poderia estar desconfiando dos dois e fazer isso como forma de armação o tempo todo. Desde o começo do 78, pode ser uma forma de armação em relação a isso. Então, basicamente, essa é a questão. Quer adicionar mais alguma coisa sobre o seu capítulo? Porque basicamente é baseado nisso. Não, acho que já deu pra entender. A gente dá muito E spoiler. agora o do Léo, né? Que é o 81, que é meio que uma explicação de tudo, né? Basicamente. A câmera vai travar um Aí pouquinho. você pode falar. Ok, tudo bem. Só um minuto. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Beleza. Então, calma aí, é que tô com um problema aqui no fone. Então, capítulo 81, que no caso é a reconciliação, é que o Brás Cubas ele ainda estava em dúvida se era certo seguir para o norte. Tá mó ruim esse fone. Estão me ouvindo? Sim. Agora perfeitamente. Beleza. Então, a questão. Epa, deu uma travada aí. Travou aí, ó. Vamos dar uma esperada. Enquanto isso, eu vou comentar em Voltou relação ao agora? capítulo. Opa, voltou. Tá, porque tá travando aqui, então se eu parar Agora de pode falar, ele já continuar. sabe. Tá ouvindo? Referente ao... Agora é o... Sim. Agora pode Isso. falar sobre 81. Então, isso que é a reconciliação, que ele estava certo de ir para o norte com o Lobo Neves e Virgílio, e se caso isso não mancharia, né, a honra da mulher dele, e que chega uma visita na casa dele, era a sua irmã Sabrina, e tipo, ele não tinha contato com ela, e desde as discussões sobre a herança, que foi deixada pelo pai dele. Aí ela meio que propõe a reconciliação, que na hora é meio aceita, e ele se emociona, né? Você vê que nessa questão eles estão tentando meio que descontrair do fato de tudo que aconteceu, para depois, talvez, em outro certo momento, né, que não foi abordado ainda, a gente não chegou a abranger mais sobre os outros capítulos, a gente só deu ênfase nesses. Talvez, num outro momento, vai ter um instant, algo que deu um boom, né, nessa questão, e pode continuar, né. Até porque Isso sempre nesse algo capítulo voltado pro ele dinheiro, trata né? muito pouco. Nesse capítulo ele trata muito pouco. Ele trata mais sobre familiares. Ele A irmã bem dele. no finalzinho que ele vai comentar, eu acho, talvez comentar com os familiares sobre essa questão. Mas se trata mais entre a irmã dele, o marido da irmã dele e a sobrinha dele. Então, tipo, não tem muito base nisso, entendeu? Tá, eu vou Pode continuar. Então, tipo, continuando, né? Que tipo, ele tinha se emocionado. Peraí, o fone do caralho. Então ele se emociona e lembra do passado com a irmã, conhecer a sobrinha dele, Sara, que já tem 5 anos, e ele, ao rever Cotrim, que era aquela pessoa que ele tinha deixado desavenças, então, tipo, ele tava deixando aquelas desavenças para trás, e os parentes, tipo, os parentes, os familiares dele, tipo, já planejavam compartilhar um jantar com Cubas, e quando ele avisou que estava quando ele estava indo para província e tipo eles não entenderam quais os motivos que porque ele ia viajar, e a Sabina, tipo, ela até comentou que ele precisava porque ele precisava arranjar um esposo e que ela queria ter sobrinhos. E esse comentário, Sim, isso causa isso você não sei se percebeu, mas isso tá, tipo assim, quando ela faz esse comentário,
na cabeça dele meio que vai retomar o que acabou de acontecer, porque tipo, ela fala de esposa, e todo esse processo que tava acontecendo com ele vai meio que fazer um boom na cabeça dele. Entendeu? Tipo, ela não sabia do assunto, ela não sabia do que tinha acontecido, e vai fazer um boom na cabeça dele. Eu acho que basicamente é isso. Os capítulos em si vai resumir basicamente em Lobo Neves, Virgília, a Dona Flácida, né? Que tipo, ela é citada bem pouco no livro, né, nessas partes, né? Ela é citada. Nessa parte, Dona Flácida. Ela é citada quando a Virgília vai até ela chorar, porque ela tipo, não ela sabia dá meio se que um ela consolo, iria né? com um lobo ou não. Tipo, é meio que um amparo em relação a Virgília. Tipo assim, toda essa questão, a Virgília tá ficando, tipo, sem cabeça do que fazer. Então, tipo, tinha que ter algo no livro pra diminuir essa pressão. Ela seria o anjo da guarda lá, o anjo que salvaria a decisão dela. Sim, e também Brás Cubas, só que Brás Cubas é meio assim, porque, por exemplo, o Brás Cubas tem toda essa questão do adultério, dele tá ficando com ela. Então ninguém sabe se ele tá ajudando ela por ajudar, essa questão Ou amor, tá do ligado? caráter, ou amor, ou toda essa questão. Então, continuando, Ou ele não vai resume lá ajudar por em egoísta. ou por egoísmo. Então, se resume mais em Brás Cubas, Lobo Neves, Virgília, Dona Flácida, Sabina, a Sara, né? E como que é o nome do esposo da Sabina? Marcelo. Cotrim. Nossa, nome estranho, diferente. Cotrim. Também, nome de isso, puto. basicamente, né, tipo, a nossa na análise dos personagens referente a esses 4 capítulos é isso. Agora a gente vai fazer uma relação do contexto histórico, que é um bagulho que na hora que a gente tava estudando, foi uma questão difícil, essa questão aí, até porque eu não sabia, eu acho por mim, eu não sabia muito se essa questão do contexto histórico se referia mais à formalidade que ele tratava na escrita referente ao contexto da história, ou em si a ele, ou porque naquela época teve toda essa estética realista, naturalista, que aí Tudo trazia voltado essa pra questão, real. mas eu acho que trata também da questão, por exemplo, lá não tinha muitas... Eita! Lá não tinha muito... Nessa época, a rapaziada trabalhava muito. Tudo era realista, tudo. Tudo trabalhava com realismo. Arte, livro. E eu esqueci de citar, isso aí foi tratado no Rio de Janeiro, e tava no começo da urbanização. E lá tava, tipo, começando a estética naturalista, realista, e, por exemplo, Peraí que eu meio que fui confuso nessa questão. Essa questão naturalista realista, ele, como é muito formal naquela época, nessa questão, não tem muitas fantasias no livro dele. Não tem fantasia alguma. É tudo muito formal, muito difícil de compreensão. Eu acho que você que vai ler o livro... Acho que são os primeiros capítulos que tem um pouquinho de fantasia, que ele viaja com a mãe natureza, acho que é no capítulo 7 ou 6, que ele meio que faz uma viagem astral, tipo, em busca de conhecimento, mas é tipo tudo voltado à área filosófica. Eu não sei. Você percebe que eles tentam mudar um pouco disso, né? Eles tentam mudar um pouco dessa questão muito realista, mas por conta de Brás Cubas estar escrevendo, fazendo o livro, e ele ser muito gigante, trazer ironia, ser muito a formalidade na escrita, não tinha outra coisa para fazer, entendeu? Eu posso estar errado, mas eu acho que uma das surrealidades é quando ele se trata, tipo, um espírito dele contando a história. Tipo, ele escrevendo, como se estivesse escrevendo. Eu acho que é um dos bagulhos mais surrealistas, entendeu? Eu posso estar errado. Sim, porque, tipo assim, É como se ele estivesse morto e contando a história. E, tipo, como é um romance, tem essa dúvida do romance social e psicológico. Então, tipo assim, aí já entra mais na questão do tipo de narrador. O livro trabalha com a psicologia dos personagens. Ele trabalha com a psicologia. Aí, fugindo um pouco do contexto histórico, que trata toda essa questão de naturalismo, realismo, formalidade da escrita e tal, então, no tipo de narrador,
que você percebe que em primeira pessoa ele conta a vida de Brás Cubas em primeira pessoa após a morte dele, que é um bagulho muito impressionante, como que alguém depois de morto foi escrever. Então, Sim, tipo assim, então, maconha, porra. você percebe que como é ele que narra a história, você não sabe se tudo que é dito, por exemplo, os fatos, o sentimentalismo dos personagens é real. Porque, por exemplo, pode ter sido, tipo, como ele é uma pessoa irônica e uma pessoa muito arrogante. Dando ecofonia. Tá bugando o áudio aí, pessoal. Como ele é uma pessoa irônica. Como ele é uma pessoa Pode falar, irônica Rafinha. e uma pessoa muito. Ele é, tipo, ignorante em muitos fatos, ninguém Ele sabe é se essa prepotente. questão. Ninguém sabe se ele trata as questões dos fatos da história de maneira correta, se ele trata o sentimentalismo dos personagens tudo de maneira correta. Eu Então, tipo realmente. assim, Posso falar? pode falar. Então, Estrada quer falar. mano, lembro meu nome não, peraí. Então, eu também achei essa questão de ele mesmo ser o narrador é uma coisa que, assim, eu não consigo ler um livro e confiar que é verdade se o personagem do livro que é o narrador. Eu não consigo. Não tem como. Não é, cara? Porque o cara pode Eu escrever o também que não. ele Tipo quiser. assim, principalmente quando é um personagem como o Lobo Neves que traz ironia em todo o livro. Se fosse um livro, tipo assim, por exemplo, De verdade. quando você lê um livro sobre algum assunto, você lê um livro referente à natureza. Um livro que fala sobre a natureza. Você vê realidade Real. lá. Porque, por exemplo, vai falar fatos que são reais, fatos que aconteceram. Agora você vê que mesmo sendo uma ficção, tipo, ele mesmo não sendo uma fantasia, é uma ficção. Tem então, traços reais. Não é parte. Sim. Tem traços reais, mas nunca trata da realidade. Isso é legal. Tem traços reais, tipo mas uma não trata da brisa. realidade. Um Uma brisa que ele paradoxo mesmo de trata no realidade. texto. E mesmo sendo um livro difícil de compreender, você fica, tipo, numa dúvida. Ele era uma pessoa boa ou ele era uma pessoa má? Porque vem a dúvida durante a leitura do livro. Sim. Porque, tipo, até você descobrir que ele é uma Verdade. pessoa irônica, você fica, tipo, ele é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Ele é meio que dois personagens, uma pessoa boa e uma pessoa ruim durante o. Vai variando de acordo com a passagem do Sim, livro. ele vai variando. Ou ele é uma pessoa ruim e depois é uma pessoa boa. É porque nunca tem, né? Se ele fosse bom até o final, então, tipo, seria uma caracterização do e uma personagem. coisa Não tem que caracterização. eu não sei se Ele tem duas eu não sei se personalidades. vocês perceberam uma coisa. Não sei se vocês perceberam na questão do livro todo, mas aí também o pessicismo, mano. Sempre trata tudo de maneira ruim. Tudo vai ser tratado de maneira ruim, tudo vai dar errado. Esse pessicismo no livro todo, o que traz a ironia, uma questão meio. Não vou falar obscura, porque o livro não é de terror, mas uma questão meio. De tristeza. Pensa. Nada dá certo. Uma tristeza. Uma tensão de tristeza. Eu não sei se essa expressão existe. Mas fica tenso a partir do momento que tudo se baseia numa. A boca. Um clima pesado em relação a, tipo assim, como é tudo pessicismo, você não chega no momento do livro, você vai falar, nossa, interessante isso, sempre vai ter algo em seguida pra, nossa, é isso? É a história como se fosse misturada com um drama, tá ligado? Se tivesse um pouco, uma pitada de drama. Um drama. Eu não sei se tem alguma série, algum filme referente, mas eu não cheguei a pesquisar, não cheguei a ver se tinha série ou coisa. Mas se tiver ou não tiver, você vai. Quando for assistir, você vai perceber, você vai ver vai ver esse romance dramático, pessimista. E tipo assim, você nunca vai saber certo ou não. Porque, por exemplo, a história pode estar interessante, só que ele é arrogante, irônico. Então, por exemplo, isso vai deixar a narrativa mais dramática, mais pessimista. Toda essa questão, você percebe, na hora que a gente tava debatendo sobre os capítulos, você percebeu, mesmo, quem é o errado isso? Brás Cubas. Por quê? Ele, em certo ponto, ia ser egoísta, traidor, e arrogante e aproveitador.
Sim. Por que aproveitador? Ele ia aproveitar que ele ama Vigília pra toda essa questão. Então você percebe isso. Então, basicamente, eu acho que é isso. Agora tem a nossa conclusão, Sim. né? Concordo com E eu tudo acho que que você a falou. conclusão geral é que. Nossa conclusão é que basicamente o livro ele aborda muitas questões interessantes. E nesses capítulos também aborda muitas questões interessantes. Que fez esse debate durar 20 minutos, vai durar mais. E dá pra As perceber duas chances. que você. Ao analisar os personagens, e aí, com base na análise dos personagens, você começa a analisar mais o Brás. Você percebe que tudo depende dele. Tipo, eu não sei se vocês perceberam isso, mas, por exemplo, parecia que todo lugar ele era um narrador morto. Todo lugar que todo mundo tava, ele tava junto. Isso é Sim. uma coisa que passou na minha cabeça do nada. Eu falei, oxi, tudo! Tipo, tudo É ele tava junto. porque Eu sei que é como também Ele é era meio óbvio, né? Ele onipresente. tava narrando, ele tava no momento. É como Ele, se o espírito dele estivesse ali com ele. Tipo, assim, ó, que nem aqui, nós só trocando uma ideia e como se tivesse um espírito aqui do meu lado convivendo, tá ligado? É como se fosse é isso. tipo, é tipo assim, é meio brisa, porque meio que ele tá morto, contando histórias reais de algo que tá acontecendo com os vivos, tipo, mó brisa. Sim, Ele é onipresente. E, Então, tipo, você meio que mesmo sabendo que isso aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, urbanização, você deixa isso meio de lado, porque, por exemplo, o drama, ele te prende mais nessa questão. Você esquece de, tipo, ver a realidade naquela época e ver mais esse drama, mesmo sabendo que ele trata da realidade. Isso aqui é muito negócio, tipo, ele trata a realidade sem estar dentro da realidade. sim. Basicamente, o que mais? verdade. E é uma O livro também, experiência diferente. o livro ele Também foi uma. mostra, Pode falar. trabalha com a psicologia dos personagens, entendeu? E, tipo, É. essa psicologia, ela meio que confunde, porque, por exemplo, foi feita por Brás Cubas. Então, por exemplo, será Sim. realmente que ele falou certo sobre cada personagem? Será que ele não falou da Então, maneira que ele viu? Porque, tipo, você Eu trata uma acho que é a questão, análise dele. por exemplo, você brigou com alguém. Você brigou com alguém. Vai ter os dois lados da coisa. O lado da pessoa, que tá brigando, e da outra pessoa. Até Então porque ele é pode uma ter história dele colocado só um contando lado morto, dele. né? Tipo, ele fazendo Isso que é foda. uma Então você não sabe qual é autocrítica a na. realidade disso. Pode ser que É. os dois sejam E, realidade, tipo, você percebe. na verdade, sabia? E tipo, você não. Jorge Gui da Estrada. Pode ser. Mas tipo, você não. E aí, finalizando, é uma experiência diferente, até porque a maioria dos livros, tipo, acho que basicamente todo mundo, tipo, são livros, por exemplo, uma história de, tipo, eu não sei dizer, é um livro muito diferente do que basicamente todo mundo já leu. é um livro Em difícil toda a de vida, entender, é um basicamente. Ele livro Nem trata vi. uma bem questão. complexo. Tipo, no É um livro sentido. difícil a compreensão dele. Sim, Eu não é um sei livro dizer muito qual é a complexo. expressão certa para dizer um livro. É uma É questão tipo, você complexa lê, que, mas tipo não assim, lê. você nunca viu um livro. Você nunca leu um livro que trata a realidade sem estar na realidade e ainda um livro que seja pessimista. Ninguém vai ler um livro pessimista. Sim, As pessoas lêem um livro, às vezes a pessoa vai ler um livro pessimista. Eu não tô falando que a pessoa não pode. Mas na maioria das vezes a pessoa lê um livro que anima, tá ligado? Um livro que aborda questões interessantes, questões que sejam verdade. Por exemplo, ler livros baseados em fatos que aconteceram. Isso é uma questão bem legal de leitura. Da Agora, hora. se ele é uma questão assim, você fica na dúvida. Você não sabe, por exemplo, nossa, será que ele realmente fez isso? Será que realmente aconteceu isso? E Brás Cubas não cria essa dúvida em basicamente toda a trama. Todo esse romance barra trama, entendeu? E sim. essa questão, por exemplo, retomando, né? Realistas, essa questão da realidade, né? Do realismo. Você percebe. Aqui, ó, agora eu vou voltando que eu não lembro. Eu preciso falar disso, mas eu não lembro, rapidão. Rapidão.
essa questão do romance social e romance psicológico. Ou seja, a realidade que tem no trama mostra essas duas bases. E romance psicológico, ou seja, análise social dos personagens dentro da história, o que elas fizeram dentro da história, toda essa questão social, e a psicológica, que o próprio nome já diz, a psicologia. Só que tudo isso é tratado de forma irônica e de forma duvidosa. Então, basicamente, resumindo e finalizando sobre o que seria dito sobre esse trabalho, é que ele foi tratado de maneira irônica e duvidosa, uma questão diferente pra gente, que é difícil Uma debater realidade isso, fora até da porque realidade. é uma questão que, por exemplo, como é um livro difícil de compreensão, você não sabe se, por exemplo, você vai falar uma questão coerente, porque nem ele estava sendo coerente no momento, então isso é meio legal de falar. Então, basicamente, é isso, a nossa conclusão, basicamente, resumindo, né, eu falei, depois voltei nos assuntos, interessante, difícil compreensão, dessa questão da realidade duvidosa, essa ironia do autor em relação a tudo, aí a questão do livro, né, os personagens são abordados de maneira duvidosa, essas questões interessantes, né, tipo, da traição e tal, não tô falando que é interessante de legal, tô falando que é interessante porque, tipo, uau, um livro abordar traição assim, tipo, boom, num livro pessimista é bem pesado. E é isso, basicamente. Obrigado Criando por 27. assistir nosso podcast. Sim. E